Vou falar sobre Davi. Davi, de pastor a rei, entregador de queijo a realeza, do queijo à realeza. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Davi, como tantos outros que Jesus chamou, era um improvável. Não era ele. Aos olhos do humano não era ele. Porque os olhos humanos veem pelo menos só a qualidade externa. Quando eu olho para você, a primeira coisa que me vem é aquilo que você fala ou aquilo que você é, assim, externamente, fisicamente. Mas Deus não. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13. Jesus subiu ao monte e quando desceu, escolheu quem ele quis. Quem que Jesus escolheu? Quem ele quis. Ele não escolhe os melhores. Ele escolhe os incapazes para confundir o mundo. Eu por muito tempo fui professor de educação física. Fui professor de educação física. Eu joguei futebol também, quando moleque eu sabia jogar futebol. Então não era esse o meu problema. Mas quem já teve problema na educação física, tirava para o ímpar, né? A gente tirava para o ímpar assim, escolher. Quando escolhia, você escolhia logo os melhores. Eu escolhia logo aqueles que faziam gol. Ou alguém me escolhia, porque eu era atacante. Aí eu escolhendo, né? Aquele que ficava por uva, assim, pega aí, vai. As pessoas desprezavam. Por quê? O mundo escolhe aqueles que têm a habilidade. Eu fico imaginando, gente, eu sou um improvável estar aqui hoje pregando, eu tendo a vida missionária que eu tenho, porque Deus escolheu aquele menino lá do interior de São Paulo, lá da periferia de Presidente Prudente, e me colocou. Não tem explicação. Tinha muitos melhores do que eu hoje na igreja eu sou um improvável. Como eu estou na igreja? Eu não sei o Tiago, né? Mas o Tiago aqui, de Cianorte, interior, Longínquia, Cianorte, o Tiago. E Deus o escolheu. Está no Brasil, está no mundo. Fazendo o quê? Cumprindo um propósito, um chamado. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus não cria ninguém, não nos fez simplesmente para vivermos uma existência sem viver aquilo que nós temos para viver. Deus tem algo para você viver. Enquanto você não fizer a vontade de Deus, você não será aquilo que nós chamamos de felicidade, aquilo que nós chamamos de cumprir um propósito. Eu nasci por um porquê, eu nasci por um para quê. Por que eu nasci? Por amor de Deus, pelo amor de Deus. Se você hoje, não importa o que você está sentindo hoje, aí na sua casa, o improvável, o incapaz, saiba que Deus colocou você e tem algo para você. Porque a gente nós vamos somatizando experiências ruins. E quando chega numa idade adulta, nós estamos acumulados de tantas experiências de desprezo, de sentir-se o último, desde lá do campo de futebol, da quadra de esporte, desde quando você nasceu. E tem gente que vai acumulando isso, que tem uma memória para essas coisas, gente. Uma dessas vezes que eu conversei com uma senhora, ela carregava tanto peso, e ela começou a conversar comigo e contou um pouco da história dela, e me contou a seguinte história. Ela me disse assim: quando eu nasci, eu sou a quarta filha, quando eu nasci, a minha família já havia perdido tudo financeiramente. E a hora que ela falou esta frase, eu nunca tive um aniversário quando eu era menina. Eu não tive festa de 15 anos. Ainda falou, não sei como que ela falou, festa de debutante, eu não lembro se é isso. Ela falou isso, eu tive. Falei assim, mas a senhora tem neto? Tenho. A senhora tem filhos? Tenho.
desculpa, quantos anos a senhora tem? Não lembro exatamente. E a senhora carrega esse peso lá de trás. Quantas coisas boas aconteceram na vida dessa pessoa, e ela ficou presa a acontecimentos do passado, que marcaram negativamente a vida dela, gente. Eu, com a morte do meu pai, eu tinha 5 anos de idade, um câncer fulminante matou meu pai. Meu pai morreu em 30 e poucos dias. Quando abriram o meu pai, o tórax dele estava tomado de câncer. Abriram para fazer a cirurgia, fecharam e mandaram meu pai de volta para casa. Meu pai morreu em minha casa. E a família, que já era pobre, com a morte do pai, nós passamos a morar no porão da casa da minha avó. Eu nasci no porão, vivi no... O porão passou. Não me pesa mais, se tornou testemunho, porque eu tenho e tive na minha vida, e tenho na minha vida, uma mulher que hoje tem 84 anos, e que não me deixou preso naquele porão. O nome dela é Dona Lourdes, a minha mãe. Quem é a tua Dona Lourdes? Quem é aquela pessoa que não te deixa presa naquele porão? Se Davi ficasse preso, a todas as vezes que ele foi desprezado, é isso que eu quero dizer para você. Ele não teria chegado a ser rei. Jesus subiu no monte, Marcos 3, versículo 13. Escolheu quem ele quis. Para quê? Para ficar em sua companhia. E depois fala o nome dos 12 que ele escolheu. Se eu fosse escolher, se você fosse escolher, você não escolheria nenhum daqueles 12. Porque não eram os melhores da época, não eram os mais capazes, não eram os mais ricos, não eram os mais inteligentes. Ele escolheu quem ele quis. Ele escolhe quem ele quis. Ele escolheu você para estar aqui nessa tarde ouvindo isso. Que talvez nesse tempo de pandemia você ficou preso em tantas coisas ruins e começou a recordar. Você que está na sua casa, para de recordar as coisas do passado. Passado não é lugar de permanência, é lugar de experiência. Mas eu não fui o melhor. Quem disse que eu fui o melhor? Vamos hoje abandonar esse complexo. Jesus chamou um menino de 16 anos com o nome de João. Chamou um pescador ignorante, sem formação nenhuma. O nome dele era Simão. Ele transformou em Cefas, que significa Pedro, e o tornou o primeiro Papa. Olha o que ele faz. Olha o processo de Jesus nesse chamado. Para que esse chamado? Para ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. E depois que você se torna sal da terra e luz do mundo, é necessário nós enchermos as talhas todos os dias, para que elas se tornem milagres todos os dias. Esse é você. Eu fiz a introdução. Em Samuel, 1 de Samuel, capítulo 16, aqui começa a história desse improvável chamado Davi. Eu vou contar rapidamente, mas nós vamos nos aprofundar. Primeiro que Davi, olha as qualidades de Davi. Primeiro, ele era pastor, músico, compositor. Algumas qualidades esse moço tinha. Porém, ele era pastor, o que havia de mais pobre da época. A profissão menos desejada na época. Ninguém sonhava em ser pastor. Sonhava em ser tantas outras coisas. Porém, Davi recebeu uma unção feita por Samuel no capítulo 16, 1 de Samuel 16. Israel precisava de um rei, porque Saul havia desobedecido a Deus, e Deus não tinha ungido Saul. Deus disse para Samuel: vá procurar um rei. Ele está lá em Belém, ele é belenita, na casa de um homem chamado Jessé, que é o pai de Davi. Vai atrás de um rei em Belém. O nome da casa
é Jessé, o dono da casa. E o profeta, gente, chegou diante do rei. E o profeta chegou diante de Jessé, o pai de Davi, e disse: quais são seus filhos? Chama todos os seus filhos. Chamou todos, ele chamou todos os filhos. Passou um forte, passou outro inteligente, passou outro guerreiro, passaram todos os filhos. E o profeta disse: não é nenhum desses, não pertence a nenhum desses a unção que eu vou dar aqui neste lugar. Tem, olha aí, o profeta perguntou: tem mais algum? O pai falou: tem, mas não é ele. Ele é um menino, um pastor e franzino. Não é homem de guerra. Ele é um menino, é pastor, é franzino e não é homem de guerra. O profeta disse assim: enquanto esse menino não passar por aqui, nós não sentamos à mesa para jantar. O menino chegou, entrou na casa com um cajado, cheirando, entrou com o cajado, cheirando ovelha. Quando o profeta olhou, Deus falou no coração dele. Deus falou para ele. Logo que ele entrou, ele viu e pensou: certamente não é esse ungido. O profeta falou: certamente não é esse ungido. Mas o Senhor disse-lhe: não te deixe impressionar pelo aspecto, nem pela sua estatura, porque eu rejeitei. O homem que você vê não importa. O que você vê não importa. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Entrou Davi, gente. Eu vejo o coração, disse o Senhor. Este será o rei de Israel. O profeta pegou, colocou o cajado do menino, pegou o chifre, encheu de óleo e na presença do pai, dos irmãos, ungiu aquele menino. Assim foi Deus com você no dia que Ele olhou para você. Assim foi Deus com o Tiago, assim foi Deus comigo, assim foi Deus com o Padre Mário. Deus olhou para nós e alguém nos ungiu. Qual foi a pessoa que falou para você um dia? São essas pessoas que nós precisamos guardar no coração. Não aquelas que te desprezaram, não os olhos que disseram que você não era capaz. Não foram essas pessoas. Eu digo hoje para você: saia hoje daqui, você que está na sua casa, nos acompanhando, sinta-se assim: eu sou ungido, eu sou o escolhido por Deus. O profeta ungiu, eles sentaram, jantaram, o profeta voltou. Sabe o que Davi fez no outro dia? Sabe o que Davi fez no outro dia? Voltou para o pasto. Voltou para o pasto. Eu me sentia assim. Por muito tempo eu sabia que Deus tinha me escolhido para uma grande missão. Saía para fazer alguma coisa, sentia, viajava, passava um acampamento, ia para algum lugar. E na segunda-feira, lá estava eu, na sala de aula ou numa quadra, dando aula. E eu sabia que Deus tinha algo para mim, porque um dia alguém tinha me revelado isso. Eu sei com todos aqueles, com o Tiago é assim, com o padre foi assim, com meus amigos missionários foi assim. Um dia Deus chamou, mas tem um processo, gente, de pastor a rei de Israel tem um processo. De pastor a rei de Israel tem um processo. Voltou para o pasto. Tem muita gente que faz acampamento. Eu fiz acampamento. No próximo eu já quero, sei lá, quero tocar e cantar e pregar, e quero fazer isso que eu gosto. Tem um processo, meu filho, para que Deus possa te usar. Espera. Não adianta as coisas não. Tem um processo para que Deus possa te chamar e te enviar a missão. Não estraga o processo. Volta para o pasto. Volta para o pasto. Na minha paróquia tem o ECC.
Encontro de casais com Cristo. Eu e minha esposa, Priscila, levanta a mão, minha esposa. Minha esposa é de verde, viu, gente? Levanta, não. O teu Tiago Brado está de máscara. Minha esposa é de verde. Nós trabalhamos no ECC. E todas as vezes, vários anos, quando eu chegava no ECC, um amigo meu que tinha feito o encontro, lá estava ele. Sabe o que ele fazia todo ano? Chefe do estacionamento. Que orgulho que ele tinha. Eu chegava para dar palestra e ele, com muito mais prazer, às vezes, eu dando a palestra, ele cuidando do estacionamento. Passaram vários anos, eu sabia que ele estava lá. Um dia, eu cheguei para dar palestra também no ECC, sempre a mesma palestra que eles davam para nós. Eu e minha esposa. Eu falei, cadê o... Ele falou assim, você não sabe, ele não está trabalhando mais no estacionamento, ele está servindo em outra coisa. Quando eu entro lá, ele já veio correndo. Ô Astro, agora eu trabalho no círculo de estudo do ECC. Mas que orgulho, gente. Mas por muitos anos, aquele cara eu admiro, por muitos anos, ficou anos e anos no estacionamento e com toda a dedicação. Por que não somos assim? E eu me questiono, por que eu não sou assim? Pastor, eu já quero a coroa, dá a coroa de rei para mim. Já fui ungido. Alguns anos depois, Saul estava doente. Alguns anos depois, Davi na presença do rei, capítulo 16. Capítulo 16, Saul estava doente, possuído de um espírito mau. E no versículo 17, capítulo 16, versículo 17, está bem, respondeu Saul, procurai um bom músico e trazei-me. Presta atenção, hein? Saul falou para Samuel, procura-me um bom músico, porque quando alguém toca, um bom músico toca, minha alma se acalma e sai de mim o espírito. Presta atenção, as suas qualidades, mesmo sendo pastor, te levará para o palácio do rei. As tuas qualidades, as minhas qualidades, aquilo que o Tiago faz bem, aquilo que eu faço bem, aquilo que você sabe fazer e que Deus pôs em você, que só você pode contribuir para o mundo, é você que vai fazer a diferença no mundo com o teu dom. O seu dom faz a diferença no mundo. Repita comigo, o meu dom, o meu dom, o meu talento fará a diferença no mundo. Creia nisso, gente. Não fica repetindo só porque eu estou falando, não, né? Não dá nem para ver a boca de vocês mexendo, né? Nem sei de onde veio a voz, mas creia nisso. Quando Saul pediu um bom músico, o servo respondeu, eu conheço um, filho de Jessé, lá de Belém. Quem que era ele? Quem que era ele? Fala mais alto. Davi. Eu conheço um. Alguém lembrou daquele menino ungido? Eu conheço, traga-me. Olha as qualidades dele. Ele toca bem, é valente, forte, fala bem. Ele toca bem, é valente, corajoso, toca bem, fala bem e um belo rosto. Agora o mais importante, e o Senhor está com ele. Tem todas essas qualidades, mas a principal, disse o servo, o Senhor está com ele. Tenha todas as qualidades, Pri. Os músicos aqui, todos vocês, tenham todas as qualidades. Você que está aqui, tenha todas as qualidades. Você que está na sua casa, com todas as suas qualidades. Eu, com todas as minhas qualidades, eu preciso ter a principal. O Senhor está com ele. Se não tiver essa, gente, o resto é só qualidade. O resto é resto. Traga-me esse moço, filho de Jessé, que toca bem, que é valente, que fala bem, que é forte, que tem um belo rosto, e que o Senhor esteja com ele. Davi chegou à casa do rei
apresentou-se, Saul afeiçoou-se de Davi. E Davi passou uma temporada ali tocando para Saul. Saul afeiçoou-se dele, porque ele tinha talento? Tinha ou não tinha? Gente, vocês não mexerem a cabeça, eu não sei se vocês estão vivos ou não. Pô. Eu estou sentindo tanta falta das pessoas presencialmente falando, né? Ou eu falando para as pessoas presencialmente. Deixa eu perguntar de novo, volta a fita aqui. Ele tinha ou não tinha talento? Melhoraram já. Vocês estão desacostumados com o encontro presencial, né? Vocês estão muito acostumados a ver o Thiago nas lives, né? O cara que mais gosta de live é o Thiago. Mas faz live. Vou falar um segredo para vocês, só para vocês que estão aqui e para os 4 mil que estão em casa. Nós não aguenta mais live. Não estou falando em inglês não, estou falando em português. Nós não aguenta mais live. Nós não aguenta mais live. Nós gosta disso aqui, ó. Nós gosta disso aqui, gente. E vocês? Se gosta, aplauda, vai. Se está gostando, aplaude. Se está gostando de estar aqui, aplaude. Vai, aplauda, aplauda. Ei! Que maravilha! Presencialmente, mesmo falando com 4 mil pessoas. É isso. E Saul chamou Davi para passar uma temporada ali com ele. Acabou a temporada de músico. Para onde ele voltou? Para onde ele voltou? Para o pasto. Foi, se apresentou diante do rei, cantou para Saul, mas voltou para o pasto. É assim o processo. Ou vocês acham que eu já cheguei pregando no Raléu? Que eu já cheguei pregando na TV tal, no Jardim da Imaculada em Alto Piquiri? Ou vocês acham que o Thiago chegou tocando em tal lugar, no Aleluia, lá em Fortaleza, para 1 milhão de pessoas? Ou vocês acham que ele tocava final de semana na igreja e durante a semana ralava? Vocês acham que eu cheguei pregando no palco da Canção Nova? Não. Vocês acham que eu não dormi em barraca durante 20 anos, nos acampamentos? Que eu trabalhei em todos os setores, em todas as equipes do acampamento? Que eu conheço o acampamento, que eu fui construindo acampamento? Ou vocês acham que o acampamento, Deus falou assim, toma o acampamento, está pronto, foi jogando acampamento para eu criar? Noites e noites de sono. O acampamento de casais, eu e a minha esposa, de novo, a minha esposa não é a que está com violão, minha esposa é a que está de verde ali, tá? Toda hora, e a câmera tem que pegar a moça que está de verde lá. Tem 4 mil pessoas pensando mal de mim, aquela de verde. Eu e a de verde, nós paramos vários dias num Carmelo em Franca para criarmos o acampamento de casais. Quando nós saímos de lá, o primeiro acampamento, né, Pri? Nós fizemos o acampamento, como campista, como casal campista. Nós trabalhamos na equipe e coordenamos o acampamento para poder sair. O primeiro, quantos casais tinham, Pri? Uns 20 casais, no máximo. Fizemos acampamento de casais. Foi fácil? Não. Já faz 20 anos isso. 19 anos, né, Pri? 19 anos que nós criamos acampamento de casais. Não vem pronto, gente. Deus vai construindo. Nós fizemos o acampamento e voltamos para o pasto. É assim que Deus faz. E chegou um dia, Israel estava em guerra contra os filisteus. Israel em guerra contra os filisteus. O pai de Davi, Jessé, com todos os irmãos estavam na guerra, menos um, o pastor. O pastor não estava na guerra.
o pastor estava onde? No pasto. O pai dele falou: menino, vem aqui. Chamou o filho e disse: toma, leva isso para os seus irmãos, entrega esses 10 queijos. Capítulo 17, 17, 1 de Samuel 17. Entrega esses queijos, esses 10 queijos. Entrega esses 10 queijos para os seus irmãos. Entrega esses 10 queijos lá para os seus irmãos. E o menino, o ungido, o futuro rei de Israel, aquele que o profeta havia dito para ele há 12 anos atrás: tu serás o Deus de Israel. Na frente dos irmãos, ele era o improvável. Ao pai falou: leva a marmita para os seus irmãos, leva os 10 queijos para os teus irmãos. Ele pegou a tupperwarezinha dele, e lá foi ele, entregou as marmitas para o teu irmão, lá no campo de guerra. Leva para casa. Isso aqui. Gente, é de verdade, viu? É queijo de verdade. Estou entregando para minha esposa ali, porque nesse tempo de pandemia a coisa não está fácil não. Ou vocês pensaram que cada um ia ganhar um? Dinâmica. Não, não vai, não tem para todo mundo. Tem só 10. Fica aí. 10 queijos. Ele chegou e levou ali naquele lugar, gente. Quando ele chega ali, de um lado o exército dos filisteus, do outro lado o exército de Israel. O exército dos filisteus, eles escolheram um gigante para batalhar contra um guerreiro de Israel, e não tinha ninguém, não tinha nenhum dos guerreiros que iriam batalhar. Sabe, Davi foi por irmão e falou: irmão, quem tem irmão mais velho? Você tem irmão mais velho, Tiago? Não? Só irmã mais nova. Quem tem irmão mais velho aqui? Oh meu Deus, que pena, coitado de vocês. Eu tenho 3. Irmão mais velho serve para cuidar da gente? Às vezes, mas serve para judiar de nós, entregar nós para a mãe. E quando a mãe não está em casa, é ele que judia, é ele que bate de nós. A pior coisa para o irmão mais novo é quando a mãe sai e fala: cuida do teu irmão mais novo, hein? Em casa a mãe saía, tinha 3 para cuidar de mim. Por isso que eu sofro assim. Eu não ligo, porque antes eu tinha 4 mulheres para mandar em mim. Eu não ligava. 3 irmãs e a mãe. Hoje eu só tenho uma. Só uma que manda em mim. E manda mesmo, gente. Vamos lá. Nesse momento, Davi chegou com a marmita para entregar para o irmão. Perguntou para o irmão: irmão, o que está rolando aí? O que aquele gigante está falando contra o Deus de Israel? O irmão falou: entrega a marmita, entrega-me o queijo e volta para o pasto. Volta para o pasto, o irmão mais velho falou para ele. Ele entregou a marmita e falou para um dos guerreiros: o que está acontecendo aqui? O homem disse para ele: aquele é o gigante que está nos desafiando. Aquele que derrotar o gigante, o rei dará 3 coisas para ele: todos os favores do seu reino. Não pagará mais impostos, um deles. Segundo, se tornará general do exército de Israel. E o terceiro, vai casar com a filha do rei. O pastorzinho falou: qual que é o terceiro mesmo? Vai casar com a filha do rei. O que ele fez? Ele se apresentou ao rei Saul: rei, não tem ninguém para batalhar. Eu vou batalhar, porque eu já derrotei ursos, eu já derrotei leões. A partir daí, gente, o rei disse para Davi, a segundo momento, no versículo 32, ele já tinha sido desprezado lá na casa dele, na unção. Agora foi o próprio rei. O rei Saul disse assim:
O rei Saul disse assim, no versículo 32, ninguém desanime por causa dele, eu vou combatê-lo. Davi disse, o rei disse, combatê-lo tu? Não é possível, não passa de um menino, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Você não passa de um menino, você não passa disso, você não consegue. Quantas pessoas que pararam nisso, gente, nos complexos, e se tornaram simplesmente pastor, e não foram entregar o queijo, e não foram batalhar contra o gigante, pararam as suas vidas no primeiro desprezo. Esse foi o segundo de Davi. Primeiro foi o pai, pessoa importante na vida da gente. Segundo foi o rei, pessoa importante. Olha aqui, gente. Sabe o que ele disse? Eu vou combatê-lo. Eu vou combatê-lo. Saul emprestou para ele então a armadura. Ele não conseguiu andar, tirou a armadura, foi no riacho, pegou 5 pedras, colocou no bornalzinho de pastor, amarrou e foi contra o rei, contra o gigante, com 5 pedras lisas. 5 pedras, que também amanhã o padre vai apresentar essas 5 pedras para derrotar os gigantes. Amanhã, na missa das 8 horas da manhã, né, padre? Amanhã, na missa das 8 horas da manhã, você vai ficar sabendo como encher as talhas, como derrotar um gigante, quais são as 5 pedras, o que é ser sal da terra e luz do mundo. Tudo isso dentro da parte mais importante do nosso retiro, a missa amanhã às 8 horas da manhã. E agora, Davi pegou aquilo que ele tinha, o bornal, 5 pedras, e afunda o estilingue. Davi falou 2 vezes contra o gigante e 7 vezes com Deus. Faz assim, 2 vezes contra o gigante. Levanta a mão assim, 2 vezes contra o gigante. 2 vezes contra o gigante. Isso. E 7 vezes com Deus. Você tem feito assim na tua oração? Eu falo às vezes com o meu problema, mas eu vou e falo para o meu Deus qual é o meu problema. E depois eu falo para o meu problema quem é o meu Deus. Eu falo para o meu Deus qual é o meu gigante. E depois eu falo para o gigante qual é o meu Deus. Se não for assim, o gigante não cai. Se você não fizer isso, o milagre não acontece. E a partir daí, Davi partiu para cima do gigante. E o final dessa história você sabe. Enquanto todos olhavam, o gigante disse para Davi, pela 3ª vez, no versículo 42, o 3º desprezo do gigante. O gigante mediu-o com os olhos, e vendo que ele era jovem, loiro, de aspecto delicado, desprezou. O gigante era jovem, loiro, de aspecto delicado, olhos claros. O gigante olhou, talvez percebeu, esse menino é um poeta, esse menino é músico, esse menino é pastor, esse menino toca instrumento, ele não vai conseguir me derrotar. O gigante o desprezou. O gigante viu que ele era loiro, olhos claros, franzino, e Davi era músico. Toda vez que eu leio esse versículo 42, sabe de quem eu penso? Sabe com quem que eu comparo? Davi, Michel Teló. Pode ver, loiro, franzino, olhos claros, músico, poeta, compositor. E Davi também era do The Voice Brasil. Tudo isso o gigante desprezou, porque isso não ganha jogo, isso não derrota gigante. Porém, você lembra daquela maior qualidade de Davi que eu falei? Ele estava com Deus e o Senhor estava com ele. Davi tinha todas essas qualidades, porém Deus estava com ele. E ele pegou a funda, 1, 2, 3, todos diziam: o gigante é muito grande.
ele não vai acertar. Só Davi dizia: ele é muito grande, não tem como eu errar. Lançou a pedra. Faz assim comigo, pega a tua pedra e vai. Imagina o teu gigante. Pega o teu estilingue. Pega a tua funda, roda, vai. Imagina o seu gigante. Imagina o teu gigante, miserável. Não fica com esse braço mole aí não. Você vai tomar uma espadada na cabeça. Vai. 1, 2. Imagina o teu gigante. Atenção, atenção, você aí de casa. 1, 2, 3 e... Quem caiu? Quem caiu? Davi ou o gigante? Quem caiu? Aplauda Davi! 12 anos depois. Aplauda Davi, vai! Aplauda mais forte! Aplauda mais forte! 12 anos depois! 12 anos depois! O gigante caiu! O gigante de hoje vai te levar ao rei, a se tornar rei. O teu problema hoje superado vai te colocar em outro nível. Não queira, não queira. Fica de pé agora. Fica de pé. 12 anos depois, ele se tornou general do exército do rei. 12 anos depois. Dá o queijo para mim. 12 anos depois. Segura o queijo aqui, padre. Aqui, ó. 12 anos depois, ao processo. Pastor, o queijo e a coroa. Aplauda essa coroa. Oh! Ele é rei. Ele é rei porque foi ungido. Ele é rei porque foi ungido. Mostra o queijo aí, padre. Oh! Ele foi entregar o queijo, gente. Ele foi entregar o queijo. Vamos cantar e rezar.